O uso dos porquês certamente provoca dúvidas em muitas pessoas. Afinal de contas, na nossa língua portuguesa existem 4 tipos de porquês: o porquê separado sem acento, o porquê separado com acento, porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. Então, é bastante comum a confusão ao usá-los. Mas fique nesse vídeo e aprenda a usar os porquês de uma vez por todas. Olá, eu sou a professora Suzana e aqui eu ensino português de forma simples, fácil e eficiente. Já te adianto que esse assunto não é um bicho de 7 cabeças. Se você prestar bem atenção e acompanhar a aula até o final, você aprenderá direitinho. Como eu já falei no início, existem 4 tipos de porquês na nossa língua portuguesa e cada um deles é usado de forma diferente. Vamos começar pelo porquê separado sem acento. Esse porquê é usado para fazer perguntas, sejam elas diretas ou indiretas. A pergunta direta é aquela em que é iniciada por um pronome interrogativo e no final há a interrogação. Veja o exemplo. Por que você não foi para a escola hoje? Já na pergunta indireta, não é iniciada por termos interrogativos e não há a presença de interrogação, mas ainda assim é uma pergunta. Veja o exemplo. Eu gostaria de saber por que você não veio ontem. Além disso, por que separado sem acento também pode ser usado quando a frase estiver no sentido de pelo qual, pelos quais, pela qual ou por qual. E não necessariamente a frase será uma pergunta. Nesses casos, o porquê separado e sem acento exerce uma função diferente, pois acontece a junção da preposição por mais o pronome relativo que. Veja o exemplo. O amigo por que me arrisquei tanto não passava de um falso. O porquê nessa frase está no sentido de pelo qual. Quando a gente troca o porquê pela expressão pelo qual, o sentido permanece o mesmo. Porquê separado e com acento. É usado no final da frase, sejam elas interrogativas ou não. Veja o exemplo. Não quis mais vê-la e ela sabe por quê. Outros exemplos. Você não foi à escola por quê? Maria foi demitida e não entendeu por quê. Uma observação. Sempre que porquê for usado antes de um ponto final, de uma interrogação ou de uma exclamação, deve receber acento. Porquê junto, sem acento. É usado para responder perguntas e para dar explicações. Esse porquê, ele também tem o mesmo sentido de já que, uma vez que, pois e visto que. Veja o exemplo. Eu não fui para a escola porque estava doente. Porquê junto e com acento. Esse porquê é usado como um substantivo com significado de razão ou de motivo. Esse porquê, ele sempre aparece acompanhado de um artigo que pode ser definido como o ou pode ser um artigo indefinido, por exemplo, o um. Veja os exemplos. A professora gostaria de saber o porquê de Maria ter faltado hoje. Toda essa confusão deve ter um porquê. Então, só para recapitular, o porquê separado sem acento é usado para perguntas e também em situações que têm o mesmo sentido de pelo qual, por exemplo. Porquê separado e com acento é usado no fim da frase, que pode ser uma pergunta ou não. Porquê junto, sem acento, é usado para responder perguntas e dar explicações. Já o porquê junto e com acento é usado como um substantivo, que tem o sentido de motivo ou razão e sempre é acompanhado pelo artigo o ou pelo artigo um. Conseguiu entender? Vamos fazer um exercício para praticar o que você entendeu. Letra A. Por que não falou a verdade sobre ele? Letra B. Nunca soube o porquê de o pai ter ido embora. Letra C. Aqueles pássaros migram por quê? Letra D. Está triste e sabemos bem por quê. Letra E. Viveu tanto tempo porque correu poucos riscos. Letra F. O porquê de ele estar gritando ninguém sabia.
20 segundos para você responder. Mas se precisar de mais tempo, pode pausar o vídeo e responder com mais calma. Vamos corrigir? Letra A. Por que separado sem acento? Letra B. Por que junto com acento? Letra C. Por que separado com acento? Letra D. Por que separado com acento? Letra E. Por que junto sem acento? E a letra F. Por que junto com acento? Acertou todas? Me conte nos comentários. E aí, conseguiu aprender o uso dos porquês? Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, pois vai me ajudar demais no crescimento do canal. E se inscreva para acompanhar as próximas aulas e aprender tudinho. Um cheiro no coração e até o próximo vídeo.